Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com essa onda de CPI agora, isso é bom para uma possível volta do auxílio emergencial de R$600 ou não? Isso vai atrasar os debates, a possibilidade de que seja derrubada aquela alavanca chamada teto dos gastos, que só pode pagar até 44 bilhões de reais. Se derrubar esse teto dos gastos, ou seja, do jeito que os parlamentares querem, os parlamentares estão desejando derrubar esse teto dos tetos, né? Teto dos tetos, que é o teto dos gastos. Se conseguir derrubar esses 44 bilhões de reais, é possível voltar a pagar o auxílio de R$600. Mas essa CPI vai atrasar? Você está sabendo que está rolando uma CPI, né? Você vai entender todo esse processo a partir de agora. A oposição comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a CPI da Covid e vê o presidente Jair Bolsonaro culpado. As atenções nesse momento estão sendo voltadas para a CPI. Com isso, os beneficiários do auxílio emergencial, os beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio emergencial serão impactados de uma possível volta? Vamos entender toda a situação. Parlamentares de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro estão comemorando, lógico, com a decisão do Supremo, que confirmou a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Deputados e senadores também compartilharam que veem o presidente Bolsonaro como o principal responsável pela situação crítica de pandemia da Covid-19 no país. Nas redes sociais, a maioria dos parlamentares que se manifestaram foram do PT e também do PSOL, enquanto aliados do presidente da República Jair Bolsonaro preferiram não comentar a decisão dos ministros do STF. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede, autor da CPI, disse que o Supremo consagra o que está escrito na Constituição. Comissões parlamentares de inquérito são direitos à minoria parlamentar e precisam de apenas 3 pré-requisitos: número mínimo de assinaturas, correspondente a 1/3 dos membros da Casa Legislativa, tempo certo e fato determinado. O que o Supremo fez apenas foi dizer: cumpra-se. Recentemente, Randolfo foi alvo de ataques pelo presidente Jair Bolsonaro. Em áudio divulgado pelo senador Jorge Cajuru, o presidente afirma que vai ter que sair na porrada com o parlamentar que vai encher o saco durante as investigações da CPI. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também falou e comemorou a decisão do STF, dizendo: estamos juridicamente respaldados para investigar as causas dessa tragédia que já matou 360 mil brasileiros. Escreveu no Twitter, o Twitter dele, né? Vamos dar uma sondada aqui, né? Nesse momento aqui, dá uma olhadinha aí, o Twitter do Humberto Costa em comemoração o que foi dito. Por 10-1, o STF referendou a decisão do ministro Barroso e manteve a ordem de instalação da CPI da Covid. Estamos juridicamente respaldados para investigar as causas dessa tragédia que já matou 360 mil brasileiros. Isso pode atrapalhar. Ou não. Bem, a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, que se candidatou nas últimas eleições municipais a vice-prefeita de São Paulo, apontou o presidente Bolsonaro como culpado por crimes cometidos na gestão da pandemia. Ela disse o seguinte: vamos dar uma conferida aqui o que foi que ela falou no seu Twitter. Ela disse: Bolsonaro é o principal responsável pela tragédia que estamos vivendo. Ele precisa responder por seus crimes. Senadores, iniciem os trabalhos da CPI. Hashtag CPI pra valer. E aí passa aí a imagem, essa imagem que aparece no Twitter. Senadores, queremos hashtag CPI pra valer. E aí desce mais aqui um pouco e diz o seguinte: os crimes de Bolsonaro precisam ser investigados de verdade. Ele diz no Twitter, ela diz: fora Bolsonaro.
a comemoração de senadores, né, que querem ser essa CPI. Já o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, ele falou em crime de responsabilidade, mas não se referiu diretamente a Bolsonaro, já que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, também investigará o uso de recursos federais por estados e municípios. E o Alexandre Padilha, ele falou o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no seu Twitter. Ele falou isso aí: urgente, STF acaba de confirmar a decisão pela criação da CPI da Covid, que também pode ser chamada de CPI do genocídio. O Brasil merece respostas e aqueles que cometeram crime de responsabilidade devem ser punidos. E aí segue. Em nota, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, parabenizou a decisão dos ministros do STF. Ele disse o seguinte: agora esperamos que os líderes indiquem o quanto antes os nomes dos senadores que irão compor a CPI. A CPI é urgente e podemos trabalhar de forma semipresencial, com protocolos rígidos e testagem dos senadores, funcionários do Senado e pessoas convocadas. A fala faz referência a uma exigência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de reuniões presidenciais para a CPI. Para a oposição, o movimento tenta atrasar a investigação contra o governo Bolsonaro. E aí foi dito o seguinte: o funcionamento de força virtual já teve sua eficiência comprovada no bom funcionamento do plenário da Casa. Não cabem desculpas para se atrasar a imediata entrada em funcionamento dessa comissão, acrescentou Prates. O deputado federal Alessandro Molon, do PCB, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que a decisão do STF é uma boa notícia. Ele disse o seguinte no seu Twitter, vamos dar uma olhadinha aqui no Twitter dele. É um show de declarações. Alessandro Molon disse: duas boas notícias da decisão do STF sobre a CPI da Covid. A primeira, todos os ministros entendem que a decisão do ministro Barroso foi correta, CPI é direito de minoria. E segundo, a CPI deve funcionar desde já e não quando a maioria do Senado quiser. A hora da verdade está chegando, Bolsonaro. Então são vários twitters, né? Bem, a deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi mais uma a considerar Bolsonaro culpado ao chamar o presidente de genocida. E diz o seguinte: a STF decide por 10 votos a 1 a manter a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Há muito que ser investigado. O Brasil precisa de vacina, auxílio digno e punição exemplar para o presidente genocida, escreveu na rede social a Érica Cocai. Vou mostrar aqui o Twitter dela. Eu acabei de ler, né? STF decide por 10 votos a 1 manter a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Há muito que ser investigado. O Brasil precisa de vacina, auxílio digno e punição exemplar para o presidente genocida. Então foram várias declarações, vários senadores, né? E teve mais um aqui também do Marcelo Freixo. Cadê aqui? Aqui, pronto. Ele colocou também um tweet urgente. STF acaba de confirmar a decisão do ministro Barroso que determinou a criação da CPI da Covid. É preciso acelerar a instalação para que os trabalhos comecem imediatamente e os crimes de Bolsonaro na pandemia sejam investigados. Gente, um resumo de história aqui. Você vê que o auxílio emergencial, uma possível volta dos R$600, só é possível isso acontecer se derrubar o teto dos gastos de 44 bilhões. Se derrubar, aí volta. Se não derrubar, não adianta nada. Essa CPI agora, alguns analistas vêm dizendo que pode atrasar essa situação. Ou seja, a gente lembra que os valores de 150, 250 e R$375 do auxílio emergencial que está sendo pago nesse momento, se eles conseguirem derrubar esse teto de gastos, então próximo mês de maio, poderia voltar aí com auxílio de 600 e pagaria o retroativo, a diferença que foi paga em abril. Se não derrubar esse teto, não adianta nada. Agora essa CPI pode alterar toda a programação. E a programação, a gente lembra que tem 120 dias. Se quiser tentar derrubar esse teto de gastos, são 4 meses enquanto pagar o auxílio. Depois que passar os 120 dias, não adianta mais nada, tá? Essa é a situação. O que está por trás da CPI é isso. Todo mundo tem que estar alerta. Dá um joinha,
dá o like nesse vídeo, é importante deixar bem claro o que é que acontece com essa CPI. Agora atrasa e a gente analisa, observa os comentaristas, especialistas e diz a mesma coisa. CPI também vai ser um motivo para atrasar uma possível volta dos R$600. Ó, eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Então vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço forte, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.